Fala galera, último vídeo aqui agora do nosso concurso, né? E eu vou resolver aqui algumas questõezinhas do concurso de Ibaiti, tá? Questões de matemática do concurso de Ibaiti. Teve uma aluna que me pediu, né? Então, estou aqui para responder algumas questões de matemática da prova de Ibaiti. Então vamos lá. É da última prova, o último concurso que teve agora 2023. Bom, vamos lá. Então, em um evento de formatura de uma faculdade, os formandos foram dispostos em 45 filas, de modo a formar um triângulo com um aluno, né, com um formando na primeira fila, 3 formandos na segunda fila, 5 formandos na terceira e assim por diante, construindo uma progressão aritmética. O número de formandos na cerimônia é qual valor? Então vamos lá. Uma progressão aritmética. Tá? Eu vou dando algumas olhadinhas para o lado porque eu acabei de resolver as questões, tá? Então estou aqui com as contas do lado aqui para a gente não perder tanto. Então aqui nós temos uma progressão aritmética. O que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro eu tenho que extrair do problema as informações, os dados, né? Quais são os dados que nós temos aqui? Dados que são importantes. Vou só pegar a vermelha aqui para a gente colocar. Então vamos lá. O que eu tenho de importante? A primeira coisa que eu tenho de importante é que o nosso A1 é o formando 1. O que significa A1? A1 significa a primeira fila. Quantos formandos tem na primeira fila? 1. E na segunda fila, no nosso A2? Na segunda fila tem 3 formandos. Está escrito aqui, né? 3 formandos na segunda. E na terceira fila, quantos formandos nós temos? Temos 5. E assim sucessivamente. De quantos em quantos os formandos aumentam? Na primeira fila nós temos 1, na segunda fila nós temos 3, na terceira fila nós temos 5. Quantos formandos eu vou ter na próxima fila? Na quarta fila eu vou ter 7 formandos. Por quê? Nós não estamos pulando aqui, ó, 1, 3, 5, não está de 2 em 2? 2 em 2, né? Então significa que a razão dessa progressão é 2. A razão de uma progressão aritmética é de quantos em quantos números que ela está pulando. Aqui no caso é 2. Então a nossa razão dessa progressão aritmética é 2. Com isso posto, nós temos o seguinte. Nós precisamos encontrar o valor de n, mas o valor de n é fácil. O valor de n é 45. O que vem a ser n na progressão aritmética? Na progressão aritmética, n é a quantidade de termos que nós temos. Aqui no caso, quantos termos que eu tenho? 45, eu tenho 45 filas. Isso posto, qual é a fórmula da progressão aritmética? A fórmula da progressão aritmética é AN igual a 1 mais N menos 1 multiplicado pela razão. Essa é a fórmula. Veio progressão aritmética para vocês, uma questão parecida com essa? Essa é a fórmula. AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R, que é da razão. Vamos agora substituir os termos. AN é igual a N45. Por quê? É o número de termos que eu tenho, a quantidade de filas que eu tenho. A1, qual que é o valor de A1? A1 é 1. Aqui, ó, o primeiro termo. Mais N. Quantos que é N? N é 45. 45 menos 1 multiplicado pela razão. Qual que é a razão? A razão é 2. Agora eu faço aqui. 45 vai ser igual a 1 mais 45 menos 1, 44, vezes a razão. A 45 vai ser igual a 44 vezes 2 é 88. 88 mais 1 é 89. Tá. Então, achamos o 45. Fica que lá na 45ª fila eu vou ter 89 alunos só naquela fila. O que a questão está perguntando para nós? O número total de formandos.
para isso eu vou fazer algo chamado soma. Soma de termos. A soma de termos de uma PA, ela utiliza a seguinte fórmula. Sn é igual a 1 mais AN multiplicado por N dividido por 2. Tá? Sempre vai ser assim a fórmula. Substituindo valores. Sn, o que é N? 45. Igual a 1 é 1 mais. Quanto que é a N? Opa, a N nós já descobrimos aqui, ó. É 89. Multiplicado por 45 dividido por 2. Repito aqui, né? S45 igual 89 mais 1, 90. Vai ser 90 vezes 45 dividido por 2. S45 vai ser igual a 2.200. 2025 formandos. Tá. Isso posto, qual que é a alternativa correta aqui? A alternativa D. Mais de 2.000. Tá? Então, assim que eu faço questões de progressão aritmética. Certo? Vamos agora para outra questão. A questão de número 7 do concurso de Ibaiti. Tá bom? Lembrando, pessoal, que essa questão aqui, ó, essa questão aqui, ela caiu na prova da VUNESP, tá? De São Paulo no ano de 2001. Ou seja, a banca do concurso pegou uma questão antiga lá do ano de 2001, que caiu no vestibular, e trouxe para a prova do concurso público. A próxima questão diz o seguinte. De um grupo de 14 alunos, 3 serão premiados. Então, de um grupo de 14 alunos, 3 alunos serão premiados e ganharão uma bolsa de estudo para o ano seguinte. Determine a probabilidade de Mauro e Esther estarem entre os alunos premiados. Aqui, teve uma das aulas que eu dei um assunto sobre probabilidade. Tá? E para quem esteve na aula presencial de Conselheiro Mairink, nós falamos sobre anagramas, sobre fatoração. Aqui nós vamos usar as duas coisas, tá? Então, primeiro, perceba, vocês compreendem comigo que aqui nós temos uma combinação? Aqui nós temos uma combinação, tá? Aqui nós podemos usar a fórmula de combinação simples, que é a seguinte. C igual N fatorial, tá? N fatorial. Vou centralizar isso aqui para ficar mais fácil. Fatorial dividido por P fatorial multiplicado por N menos P fatorial. Tá? O que significa cada coisa aqui? Eu vou escrever para vocês, tá? C vai ser igual a quantidade de combinações. N vai ser igual ao número total de elementos do conjunto maior. P vai ser igual ao número de elementos no conjunto que eu estou pretendendo formar. Tá? Então, basicamente isso. Então vamos lá. C é igual a quantidade de combinações. Vocês concordam comigo que a quantidade de combinações, e aí vem aquela questão do fatorial. Como que eu faço a combinação? Eu vou pegar, por exemplo, aqui um exemplo da palavra pato. De quantas formas eu posso organizar as letras aqui? Eu vou ter quantas letras que eu tenho na palavra pato? Pato é igual a 4. 4 letras, né?
Então vai ser um fatorial de 4, que vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Então, quando eu estou falando de combinações, eu sempre vou usar essa questão do fatorial. Tá certo? É a mesma coisa aqui. Então, N é o total de elementos do conjunto maior. Quantos elementos eu tenho no conjunto maior? 14. Então vai ser um fatorial de 14. Dividido por P. O que vem a ser P? P é o número de elementos do conjunto. Tá? Eu estou querendo formar conjuntos e quantos elementos vão ter nesse conjunto? 3. Está aqui, ó. 3 serão premiados. Então, de 14 alunos, 3 serão premiados. Então, vou ter fatorial de 3. N. O que é N? N é a quantidade de elementos do conjunto maior, que é 14 menos 3. Fatorial. C vai ser igual a fatorial de 14. E aí, como que vai ser aqui? 14 vezes 13, vezes 12, vezes 11. Por aí vai. Né? Dividido por 11 fatorial vezes 6. Por que vezes 6? Porque o fatorial de 3 é 6. Então, aqui, ó. Fatorial de 3 vai ser igual a 3 vezes 2 vezes 1. É igual a 6. Tá? Como que eu faço aqui agora? Agora é fazer a fatoração, tá? De cada um desses elementos e depois fazer a divisão. Para encurtar, eu já vou dar o resultado. Tá? É 364. Tá? Com isso posto, quem lembra aqui da aula de probabilidade, eu expliquei uma questão que era o seguinte na probabilidade. Qual que é a fórmula da probabilidade? Probabilidade. É P vai ser igual a Pn dividido por P. Deixa eu achar o símbolo aqui, né, para ficar mais fácil. Bom, não achei o símbolo, mas vou colocar aqui P e entre parênteses a quantidade de combinações. Tá? Então, Pn, aí quem não assistiu a aula de probabilidade volta aí, que tem uma aula no canal sobre probabilidade. Pn é as combinações que eu quero. Tá? E P-ORN, no caso é a quantidade de combinações, é a quantidade de combinações que eu tenho, que eu já encontrei aqui, que é 304. Substituindo valores, vai ser P igual a 12. Professor, mas se tem 14 alunos, por que é 12? Porque o que a questão está dizendo? Mauri e Esther tem que estar entre os alunos premiados. Ou seja, 2 alunos premiados eu já tenho, é Mauri e Esther. Tá? Então, Mauro e Esther já estão premiados. 14 menos 2, 12. Tá? Dividido por 364. Aqui, eu posso fazer o seguinte. Se a questão estivesse perguntando aqui, ó, esses são os resultados. Se a questão trouxesse para nós aqui porcentagem, aí lembra que eu falei para vocês que a probabilidade ela vai ser maior que 0 e menor que 1. Né? Ou até 1, né? Maior que 0, mas nunca vai ser maior do que 1. Então seria simplesmente eu dividir 12 por 364, que ia dar um número. Se aqui nas alternativas eu tivesse porcentagem, eu não tenho porcentagem aqui, eu tenho fração. Não que a porcentagem não seja uma fração. Tá? Mas quando as alternativas elas estão assim, o que vocês vão fazer? Vocês vão encontrar um multiplicador ou um divisor comum. Qual o número que consegue dividir ao mesmo tempo 12 e o 364? É o número 4. Então, 12 dividido por 4 é 3. 364 dividido por 4 é 91. Logo, a alternativa correta é a alternativa A. Show de bola? Vamos para a próxima questão.
Estou correndo aqui pro vídeo não ficar longo, né? Porque senão vocês têm muita coisa para estudar. Em alguns jogos mobile, né, jogos de celular, alguns deles são baseados na localização do usuário. Como, por exemplo, jogos em que o usuário precisa coletar bichinhos em diferentes pontos da cidade. Pessoal, a gente sabe que jogo que ele está falando aqui, né? É o famoso Pokémon Go. Né? Então, Pokémon Go. Então, toda essa localização é dada através de GPS. Suponhamos que uma pessoa que esteja jogando esse jogo está situado na metade de um quarteirão no formato retangular. Formato retangular. Então, deixa eu ver como que eu posso fazer aqui para ficar tranquilo aqui. Eu vou tentar desenhar aqui. Sabem que o desenho não é o meu forte, né? Mas vamos tentar aqui desenhar um quarteirão retangular. Aqui. Usando as formas, né, do Word fica fácil. Então, retangular. Deixa eu passar aqui, né? Pronto, aqui perfeito. Então, suponhamos, né, que a pessoa que joga esse jogo está situada na metade de um quarteirão retangular, exatamente a 10 metros da esquina. Então, exatamente a 10 metros da esquina. Vou pegar novamente aqui uma outra forma. Vamos pegar uma linha aqui para traçar, né? Vou pegar uma linha aqui para traçar. Então está exatamente aqui a pessoa, né? Vamos supor que ela esteja aqui. Vamos deixar essa linha maior, né? Vamos contornar ela de vermelho para ficar mais fácil. E show de bola. Então, suponhamos que ela esteja aqui, né? Exatamente 10 metros da esquina que está aqui. Um bichinho, vamos imaginar que o Pikachu, né? Aparece em seu radar, dobrando a esquina 8 metros além dessa. Ou seja, ele está dobrando a esquina e está a 8 metros dessa esquina. Pode fazer o seguinte, já que ele está além dela, então, porque ele esteja aqui. Okay? Então, a pessoa está aqui, tá? Neste ponto aqui no meio, e o Pokémon está aqui. Assim sendo, podemos afirmar que a distância do usuário até o bichinho é de quanto? Primeiro de tudo, pessoal, o que nós temos aqui? Ah, professor, nós temos um retângulo. Não. Não necessariamente. Sabe o que nós temos aqui? Eu já vou mostrar para vocês agora o que nós temos. Vou pegar uma... triângulo, retângulo. Triângulo, retângulo. Quando eu tenho um triângulo, retângulo, o que eu vou utilizar? Toda vez que eu tenho um triângulo, retângulo, eu quero descobrir a distância entre pontos, eu vou usar o famoso teorema do Pitágoras, tá? Então, qual que é o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras é c ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Significa que a soma, tá? A soma do quadrado dos catetos, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Tá? Para quem gosta de música de zoeira, né? Tínhamos no Brasil, né, uma banda aí chamada Mamonas Assassinas que tinha uma música chamada Uma Arlinda Mulher. Tá? E no refrão dessa música eles falam sobre isso.
Eles cantam, eles colocam um palavrão no meio, mas eu nunca me esqueci do Teorema de Pitágoras por conta dessa música. Tá? Então eles dizem lá que a soma do quadrado dos catetos é igual a alguma coisa, que é o palavrão, né? A hipotenusa. Então, para quem gosta aí de uma zoeira, Mamonas Assassinas, ouve aí essa música, Uma Linda Mulher, e não vai esquecer nunca mais que a soma do quadrado dos catetos é igual à hipotenusa, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, o que eu tenho aqui de informação? A pessoa, ela está no ponto A. Tá? Isso aqui eu vou chamar de ponto A. E o bichinho, o Pokémon, podemos dizer assim, ele está no ponto B. Tá? Então eu quero saber qual que é a distância daqui para lá. A pessoa está no ponto A e o bichinho está no ponto B. Logo, eu tenho o seguinte. AB vai ser igual a distância aqui, né? Eu tenho 10 metros mais 8 metros ao quadrado. AB ao quadrado vai ser igual. 10 ao quadrado é 100, mais 8 ao quadrado é 64. AB ao quadrado vai ser igual a 164. Show de bola? Só que eu tenho um problema aqui. Significa, então, né, que a hipotenusa é 164. Porém, eu tenho uma potência aqui. O meu AB é elevado, né, a hipotenusa é elevada ao quadrado. Eu preciso resolver esse trem aqui. Lembra, na aula anterior, sobre juros, eu falei para vocês lá o quê? E quando eu tenho uma potenciação, qual que é o inverso dela? É a raiz. É a raiz. Ou seja, eu preciso descobrir a raiz quadrada de 164. Uma das aulas aí perdidas no canal, lembra que eu ensinei vocês a calcular a raiz? A encontrar a raiz? Então para encurtar, a raiz quadrada disso aqui vai resultar em mais ou menos 12,81 metros. Qual o resultado que satisfaz? A alternativa C é 12 metros. Ok? Show de bola. Vamos para a próxima, que é a questão 10 da prova de Ibaiti. Uma empresa está criando presentes para todos os seus associados. O presente consiste em uma embalagem no formato de caixa de sapato reto retangular. Opa, pera lá, qual a informação que nós já temos aqui de importante? Qual é a informação que eu tenho importante? É a caixa de sapato. Qual figura geométrica que é a caixa de sapato? É um paralelepípedo. Continuando. No formato, qual que é o formato desse paralelepípedo? As medidas, perdão, é um paralelepípedo de 30 centímetros por 20 centímetros por 25 centímetros. Sabe-se que todas essas embalagens elas serão revestidas por um plástico para proteção. E este plástico terá duas camadas. Diante disso, pode-se afirmar que a quantidade mínima de plástico necessária para embalar 1.200 caixas é de. Primeiro, lembra as aulas nossas de meio ambiente? Agora eu vou ser chato, né? Ao invés de usar plástico, poderia usar papel, né? Mas vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer. Professor, que conta que eu uso aqui? Volume, né? Não, não é um cálculo de volume. Eu não vou colocar nada dentro da caixa, eu vou revestir a caixa. Então, eu preciso descobrir a área. Professor, qual que é a área do paralelepípedo? Bom, se eu fosse revestir uma parte, nós poderíamos fazer o cálculo, calcular a base. E qual que é a base do paralelepípedo? É um retângulo. Qual que é o cálculo de área do retângulo? Base vezes altura.
Só que aqui eu vou revestir o paralelepípedo todo com o plástico. Então eu preciso descobrir uma fórmula que eu consiga calcular a área deste paralelepípedo, dessa caixa. O cálculo de área, no caso, pessoal, vai ser o seguinte. Área total, tá, do paralelepípedo, eu vou calcular da seguinte forma. E aí vocês anotem, porque, salvo engano, eu não dei isso aqui em aula. Bom, porque não é muito comum, mas eu já explico aqui para vocês e já mato 2 coelhos numa porrada só. Então vamos lá. AT é a área total da caixa de sapato. Como que vai ser? Vai ser 2 vezes AB mais 2 vezes BC mais 2 vezes AC. Substituindo valores. Esse aqui, pessoal, vou colocar aqui. A área do paralelepípedo. Área do paralelepípedo. Substituindo valores, AT vai ser igual a 2 vezes 30, porque é A, né? Então, A. Então, aqui vai ser A, aqui vai ser B e aqui vai ser C. Tá? Então, 2 vezes A, que vai ser 30, vezes B, que é 20, mais 2 vezes B, que é 20, vezes C, que é 25, mais 2 vezes A, que é 30, vezes C, que é 25. Essa brincadeira toda, pessoal, para a gente encurtar a situação, vai dar vai dar o seguinte. Vai dar 3.700 centímetros quadrados. Então, uma caixa vai dar isso aí. O que eu vou fazer? Eu vou fazer 3.700 centímetros vezes 1.200 caixas, que é a quantidade de caixas que eu tenho. Essa brincadeira aqui vai dar 4.000. 4.000 não. 4.440.000 centímetros quadrados. Para eu embalar todas as caixas. Ok? Como que eu faço agora para transformar em metros? Porque, olha, todos os resultados estão em metros, né? Basta eu pegar esse resultado e dividir por 10.000. Tá? Que vai dar 444 metros quadrados. Opa, achamos o resultado aqui, ó. Tranquilo. Fácil, né, pessoal? Fácil, 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 né? E vai Corinthians, né? Não, pessoal, tá errado. Por quê? Olha lá, qual que é a questão? Será? 2 camadas. Eu vou ter 2 camadas. Ou seja, pego esse resultado, multiplico por 2, vai dar 888 metros quadrados. Ou seja, essa aqui está errada. A alternativa correta é a alternativa B de bola. Tá certo? Pessoal, espero que tenha ajudado vocês aí, tá bom? Esse, de fato, é o último vídeo agora, tá? Resolvi algumas questões da prova de Ibaiti, tá? E espero ter ajudado vocês. Até mais!